O Império Acadiano foi muito importante na história antiga. Foi o primeiro império do mundo, unindo várias cidades-estado da Mesopotâmia por volta de 2300 a.C. Isso marcou o início de uma nova era. Essa foi uma grande mudança na história, pois trouxe estabilidade e inovação. Antes do Império Acadiano, existiam apenas cidades-estado que frequentemente guerreavam entre si, causando instabilidade. Sargão da Acádia mudou isso com sua liderança visionária. Ele conquistou essas cidades-estado e criou um grande império, estabelecendo um novo modelo de governança. O Império Acadiano foi poderoso e durou cerca de 200 anos, com forte influência na Mesopotâmia e em outras regiões, moldando o futuro. As conquistas do Império foram impressionantes, incluindo seu governo, exército e cultura, que deixaram um legado duradouro. O Império Acadiano surgiu na Mesopotâmia, a terra entre rios, localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Esta região, conhecida como o berço da civilização, foi o palco de muitas inovações culturais e tecnológicas. A terra fértil levou ao desenvolvimento de cidades-estado, que prosperaram graças à agricultura avançada e ao comércio. Sargão da Acádia começou como copeiro e ascendeu ao trono, com a ambição de criar um império. Ele era conhecido por sua inteligência e habilidade estratégica. Ele começou a conquistar cidades-estado vizinhas, utilizando táticas militares inovadoras e uma liderança carismática. Sargão era um líder militar habilidoso e comandava um exército forte, equipado com novas armas de bronze e com o uso de bigas. Essas inovações militares foram cruciais para suas vitórias. Esses avanços lhe deram vantagem, permitindo que ele conquistasse muitas cidades-estado e as unisse sob seu domínio, criando assim o Império Acadiano. Este império se tornou um dos primeiros grandes impérios da história, influenciando civilizações futuras. Sargão da Acádia foi um governante poderoso, conhecido por sua habilidade militar e administrativa. Ele criou o primeiro império da história, com um exército forte e grande capacidade administrativa, unificando diversas cidades-estado sob seu comando. Sargão estabeleceu um governo central forte, nomeando acadianos para cargos importantes e implementando um sistema de governança eficiente. Ele criou um sistema postal, facilitando a comunicação entre as regiões do império, e padronizou pesos e medidas, o que impulsionou o comércio e a economia. Seus feitos militares foram impressionantes, conquistando territórios vastos e consolidando seu poder. Ele conquistou muitas cidades-estado, e seu império se estendeu do Golfo Pérsico ao Mar Mediterrâneo, abrangendo uma vasta área. Criou um exército profissional e utilizou novas tecnologias militares, incluindo armas de bronze e bigas, revolucionando a guerra na época. Seção 4. A cultura acadiana. O Império Acadiano tinha uma cultura rica. Os acadianos falavam uma língua semítica que se espalhou por todo o império, tornando-se a língua do comércio e da diplomacia. A arte e a literatura acadianas floresceram. Eles desenvolveram um sistema de escrita chamado cuneiforme, escrevendo em tabletes de argila sobre diversos assuntos, como mitos, lendas e história. Uma obra famosa da literatura acadiana é a Epopeia de Gilgamesh, que conta a história de um rei chamado Gilgamesh, em busca da imortalidade. Seção 5. A queda da Acádia. O Império Acadiano durou cerca de 200 anos e eventualmente entrou em colapso. Houve muitas razões para seu declínio, incluindo conflitos internos. Após a morte de Sargão, ocorreram revoltas e diferentes grupos lutaram pelo poder, enfraquecendo o império. Outro fator foi a mudança climática. Uma seca severa levou à fome e a dificuldades econômicas. O império, enfraquecido, não conseguiu resistir às invasões dos Guti, um povo do norte, que conquistaram o coração do Império Acadiano, marcando o fim do império.
Seção 6. O legado da Acádia. O Império Acadiano deixou um legado duradouro. Foi o primeiro império da história, criando um modelo para futuros impérios e demonstrando que era possível unir diferentes povos sob um único governo. Os acadianos deram muitas contribuições culturais. Sua língua e literatura influenciaram civilizações posteriores. Sua arte e arquitetura também foram influentes. O Império Acadiano ainda é lembrado hoje como um exemplo do poder da ambição humana e da fragilidade dos impérios.